E como é que você começou tudo isso? Você começou desde pequena a sentir essa... Então, eu comecei aos 7 anos de idade. Aos 7 anos eu comecei a ter visões. E uma das visões eu falei para os meus pais. Meu pai estava bem na época, nós tínhamos casa própria, meu pai tinha um táxi, meu pai tinha um caminhão de aluguel, ele tinha inclusive empregado. E eu tive uma visão no portão de casa. O que você viu? Eu vi uma cruz de brasas e uma outra que eu deduzi que era sal na época, assim. E ali eu tava olhando olha só, tava garoando, não tinha como ter uma cruz de brasa ali. E eu saí correndo e falei para minha mãe, eu falei, eu vi uma coisa, nós vamos perder tudo. O pai vai perder tudo. Aí a minha mãe falou, que é isso, menina? Não fala uma coisa dessa. Eu falei, não, o pai vai perder tudo, nós vamos perder tudo, nós vamos sair daqui. Minha mãe ficou assim, falou, que é isso? Ah, não deu outra. O caminhão sofreu um acidente com o motorista, meu pai perdeu o caminhão. Não tinha seguro, naquela época, você faz ideia, 60 anos atrás, Sim. não tinha toda essa... O táxi também, bateram, meu pai perdeu. Moral da história, meu pai tinha comprado essa casa, meu pai ainda estava pagando, tivemos que sair da casa. Meu Deus. Perdeu tudo, fomos morar de aluguel. E ali foi que começou, aí eu comecei a ficar muito doente. O resto que meu pai tinha, meu pai gastou comigo. Com médicos particulares, exames e isso e nada. E aí, então, me levaram num médico, lá onde eu morava mesmo, que era muito famoso, e esse médico... Aqui em São Paulo? É, ali na Cidade Dutra. E esse médico fez todos os exames, meu pai gastou uma fortuna. Aí chegou um dia e não descobria nada, e eu não tinha nada, e eu gritava à noite, e eu tinha visão, e aquela loucura. Quando foi um dia, minha mãe, passei pelo médico para pegar o resultado de alguns exames, não deu nada. Nisso que o médico estava me examinando, eu vi um senhor do lado dele, barbudo, tal, de jaleco, e eu chamava ele de tio Arnaldo. Ele foi meu médico até os 47 anos. Nossa. Dos 7 anos até os 47. Aí eu falei, tio, quem é esse outro médico que está aí do teu lado? Ele falou, você tá vendo, Celeste? Eu falei, tô. Ele falou, é o mentor. Aí ele me explicou que era Bezerra de Menezes. Ou seja, ele sabia. Sabia. Aí foi quando ele chamou minha mãe e falou, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Todos os exames que teriam que ser pedidos foram pedidos. Eu vou te dar um endereço e você vai levar essa menina, porque o caso dela não é mais de médico terreno, é médico espiritual. Aí começou a guerra. Quando minha mãe chegou em casa com isso, meu pai não permitiu, foi aquela confusão. Eu venho a família do meu pai, uma avó muito católica, uma portuguesa, era de um catolicismo de uma vez por ano para Fátima, aquela coisa toda. E aí foi uma luta, porque eu sofrendo. Aí até que a minha mãe, escondida, falou, não, eu vou levar. E me levou. E eu fiz um tratamento no centro espírita. E aí, depois desse... não lembro quantos dias mais, eu sei que eu fui vários dias nesse lugar, várias semanas, me faziam os passos, me davam um copinho d'água, e eu fui acalmando. E você conversava com alguém sobre isso? Ali, nesse lugar, foi conversado, contado. Não, mas eu digo, você sentia algum ser com quem você já se conectava? Sempre, é. Aí eles falaram, quando terminou esse tratamento, eles falaram, olha, é o seguinte, essa menina, ela é médium, ela é clarividente, você traga ela na próxima semana de roupinha branca, tudo que ela vai fazer parte.
Com 7 anos. 7 anos. Aí não fui, porque meu pai nunca iria permitir. Meu pai não ia permitir, a família, aquela coisa toda, e acabei que não fui. Mas eu melhorei. Aí, com o passar do tempo, eu sempre tive certas visões, essas coisinhas era natural para mim. Ver morto, conversar com morto, isso daí já fazia parte da minha infância. Os amigos imaginários não eram tão imaginários não era tão assim. imaginários. Entendi. Aí, e fui levando a vida. Mas quando eu tinha mais ou menos 16 anos, a coisa começou a ficar muito pior. Eu comecei a cair no meio da rua, ser jogada, empurrada. Começou a acontecer uns fatos muito loucos assim comigo. Então eu fui numa senhora que me ensinaram para me benzer. Uhum. E eu fui, e era uma mãe de santo. Ali ela me benzeu e falou: não adianta você fugir. De qual religião? Umbanda. Não adianta você fugir. Você nasceu com isso e vai morrer com isso. Enquanto você não passar para frente o que tem que ser passado, você vai sofrer. E foi o que aconteceu. Eu sofri até uns 22 anos, porque eu também não me aceitava. Eu não queria aquilo. Eu não queria ver, eu não queria ouvir, eu não queria. Eu achava que era simplesmente assim, eu não quero, não vai acontecer e acabou, mas não era bem assim. Aí eu tinha muitos sonhos, eu entrava em transes, era uma loucura. Como era na escola? Não, na escola sim eu nunca tive problemas, não. Porque imagina uma criança com 10 anos de idade, eu só tinha, clarividente. Eu tinha um problema. Às vezes eu via e virava, não quero ver. Você não expôs pra ninguém da escola? Não, e os seus amiguinhos não sabiam? Não. Aí, com 22 anos, a minha mãe foi embora de casa, abandonou meu pai, 25 anos de casado e 5 filhos. Eu sou a mais velha, a caçula na época tinha 12 anos. Sumiu. Simplesmente minha mãe desapareceu. E meu pai, na época, estava numa viagem de férias numa pescaria, que nós também não sabíamos exatamente onde meu pai estava. Eu já tinha sido casada e já estava, na época, separada, eu já era independente. Eu já não convivia com a minha família, né? Aquela coisa toda. Aí a minha irmã me liga, olha, a mãe não dormiu em casa hoje. Falei, como assim? Nunca tinha acontecido isso na vida, né? Aí eu fui pra lá, tal, as crianças, porque eu posso dizer crianças, porque uma tinha 12, outra, tipo, seus 14, sim, tudo, né? Aí, e procura minha mãe, e onde meu pai estava. Minha mãe que sabia só onde meu pai estava. Naquela época você não tinha celular, claro, você não tinha, a maioria não tinha telefone em casa, eram poucos que tinham, fixo. Então ficou aquela loucura. Aí eu saí procurando minha mãe, nada. Meu pai chegou de férias. Cadê sua mãe? Aconteceu isso e isso. Aí já estava toda a família envolvida, tia, tio. Aí então foi uma loucura. Meu pai tinha 1,90 m, um europeu grandão. Aí ele... Fica tranquilo. Ele ficou muito mal. Ficou quase 3 meses na cama. E a gente não achava minha mãe. Até que um dia eu jurei que eu ia trazer minha mãe de volta. Pelo menos saber. Então eu saí do meu apartamento, fui para casa do meu pai, coloquei uma cama, solteiro do lado dele e fiquei ali. E à noite eu comecei a entrar em transe. Meu pai não entendia nada daquilo, porque quem entendia um pouco era minha mãe, né? Meu pai totalmente por fora de tudo. Aí um amigo dele foi visitar e falou para ele: eu vou dar o endereço de uma pessoa e você vai, leva essa menina.
Aí foi eu e minhas irmãs com meu pai. Com muito custo, meu pai aceitou. Nós fomos. Era uma senhora muito idosa. Quando ela passou pelas 4 filhas, assim, né? Só não foi meu irmão na época. As 4 meninas, assim, ela olhou para todas. Falou pro meu pai assim, essa que era eu. Você olha ela, se lembra da... Eu sou a cópia da minha mãe. Nossa. Os olhos, tudo. Ela falou, o olhar dela é o olhar da tua esposa. Meu pai ficou, né, de poxa. Aí ela falou, meu pai explicou que eu estava vivendo, que nem eu mesmo sabia tudo que eu estava vivendo. Aí ela falou, não, ela é clarividente. Você vai começar a fazer o seguinte, quando ela entrar em transe de madrugada, você vai pegar um caderno e tudo que ela escrever, você vai marcando. Que ela vai achar a mãe dela. E eu sabia que a minha mãe estava num lugar praiano, que tinha muito coqueiro, uma cidade muito diferente do que eu conhecia. O quarto dela era cor-de-rosa, com umas janelas muito grandes, muito antigas. Aí descobri, minha mãe estava na Bahia. Aí consegui descobrir a família desse homem, fui atrás. Do com quem ela tava? É. Ah, porque ela então ela foi com alguém. Fugiu com alguém. Uma pessoa. E ela estava realmente na Bahia. E por sinal muito doente, eu vi até o dia da internação dela. Quanto tempo depois que ela saiu que você descobriu? Acho que foi uns 3, 4 meses. Ah, foi logo em seguida. É, não foi coisa demorada, não. Foi logo uns 3, 4... Que para nós foi claro, uma eternidade, né? Aí, então, consegui trazer minha mãe de volta. Ah, conseguiu ir até ela pra achar... Trouxe minha mãe de volta. Aí eles tiveram uma longa conversa e tal, mas ela não quis ficar com a gente, não teve jeito. Aí ela seguiu a vida dela.